Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Eu tô até falando olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, mais calmo assim, porque hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que me inspira essa calma, me inspira um estado onde eu gosto de estar, que é a Jana Favato. Ela é professora de yoga, ela é uma das pessoas que está à frente aí de um movimento super bonito, que é o movimento do Simplesmente Yoga, liderado aí pelo Marco Schultz, que é uma pessoa pela qual eu tenho um apreço enorme, e que está lançando um livro, A Vida é Feita de Escolhas, um livro que é maravilhoso, conta um pouco da história da vida dela, e uma história que, quando eu fiquei sabendo, eu vi que serve como alegoria para a vida de muita gente, assim, e quis trazê-la para cá, para o programa Entre Nós dessa semana, ser um momento de pausa, de reflexão e de crescimento de vocês que nos acompanham e nos assistem aqui. Obrigado pela presença aqui, Jana, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, obrigada a você pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Veio de Belo Horizonte direto para cá, né? Você é Belo Horizontina, não é isso? Não, eu nasci no interior, sou Olha. ipatinguense. Olha que bacana. Nasci no interior de Minas, mas cresci assim, a fase adulta mais em Belo Horizonte e depois viajei um pouco pelo mundo, morei aqui em São Paulo também e hoje estou de volta em Belo Horizonte. Sempre apaixonada pelo yoga, desde os 2 anos de idade, nada, né? Descobriu o yoga mais tarde na vida, Nada, não foi? descobri aos 39. Nossa, Jana, eu não sabia nem que você tinha 39, você vê como o yoga faz bem, né? Como é que aconteceu esse encontro aí com o yoga? O encontro com o yoga aconteceu num momento que eu vinha já num colapso mesmo da pessoa que eu achava que o mundo exigia que eu fosse, né, que eu me tornasse, buscando uma conexão com a voz interior, que há 20 anos, né, de vez em quando ela vinha e me dizia alguma coisa e eu ignorava, e aí nesse ponto eu resolvi dar ouvidos e abandonei a vida profissional que eu levava, que era aí que eu achava que estava a exigência da vida comigo, né? Que eu precisava estar ali. Abandonei a vida profissional e busquei saúde, bem-estar. Então, o primeiro passo foi buscar o yoga. E o que você fazia nessa vida profissional? Eu trabalhava no mundo corporativo com marketing, né? Com gestão de marketing, sou administradora e vinha há 22 anos, né, numa escalada, né, muito rápida para mim e para quem estava ao meu redor também, né, e priorizava muito o trabalho, desequilibrava todas as outras áreas da vida. Você falou uma coisa interessante, né, porque o mundo do marketing é um mundo que foca muito no rótulo, né, na embalagem, no como vamos parecer para os outros ou como vamos parecer para o mercado. E o mundo hoje em dia é um mundo que cada vez está mais valorizando esse personagem. Então, outro dia eu li uma coisa que é o seguinte, poxa, se todo mundo fosse bonito como aparece no Instagram, divertido como aparece no Facebook, bem-sucedido como aparece no LinkedIn, o mundo não tinha mais problema nenhum. Mas essa supervalorização dos personagens, que em quase todos os casos são personagens fictícios, não é algo que distancia cada vez mais as pessoas desse encontro com quem elas são de verdade, com o que aquela voz interior delas, né, o insight, né, a visão interior que todos temos, diz para elas que tem sentido com o que a gente chama no yoga, no budismo do Dharma, né, no caminho que a gente nasceu para seguir? Exatamente. É o conceito que o Pierre Weil, o Roberto Crema trouxeram de normose. Né? A gente começa a se comportar como todo mundo, como todo mundo espera de nós e a gente começa a achar normal fazer determinadas coisas e não se questiona. Então a gente não dá ouvidos ao que a gente tem dentro e a nossa referência ela é externa, não é uma autorreferência. Né? Quando a gente começa a se conectar com a autorreferência, é que você entende quem você realmente é e o propósito que você, né, veio nessa vida. Mas isso deve vir com uma necessidade de um fortalecimento, né? Porque quando você sai da caverna, é difícil, né? As pessoas até usam uma expressão hoje em dia de um modo pejorativo, o cara saiu do armário.
mas que delícia as pessoas conseguirem sair do armário em todos os sentidos e do lado de fora do armário assumirem quem são de verdade, seja não só a sua opção sexual, como quer dizer a história do sair do armário, mas como a sua opção de vida, de caminho, etc. E eu acho que a reação imediata da sociedade, das pessoas que estão ao redor, até porque isso é meio que uma agressão à normose delas, usando o seu termo, é falar o seguinte: olha, volta pra cá, não vai pra aí não, que incomoda demais você aí, porque a gente também gostaria de ir, mas não tem coragem de ir. Da onde tirar essa força para conseguir viver fora da caverna, fora do armário, fora do personagem que as pessoas exigem da gente e buscar esse caminho do Dharma e da vida? Você falou exatamente a palavra, né? Coragem. Mas ela está dentro, né? Courage vem coração, que agem, vem do latim, né? Então é quando a gente escuta a voz do coração, quando a gente escuta a intuição, né? E no começo a gente falou do yoga, né? A minha ferramenta foi o yoga, porque foi mexendo no corpo que eu acessei a mente, né? E mexendo no corpo eu fui entendendo mais ao meu respeito, fui me interiorizando. E aí dentro é que está essa força, dentro de todos nós, né? O termo Namastê significa isso. O divino em mim, eu reconheço que existe um divino em mim, saúdo o divino que está em você, porque ele está em todos os seres. Né? Então, quando a gente faz essa conexão interna, é que a gente se fortalece, porque aí você está com a referência interna. E se a gente sabe que existe uma fonte, que existe algo divino e que está dentro de cada um de nós, imagina as possibilidades que a gente tem de fazer a transformação. Força, né, que a gente ganha quando reconhece, se reconhece como veículo desse divino, né? E você estava falando de coragem, o seu livro diz, né? A vida é feita de escolhas, e eu não falei o subtítulo, que é assim, e uma boa dose de coragem. Fala um pouquinho do seu livro, Jana. Como é que veio essa ideia? Ele é uma autobiografia? Como é que é? O livro é a história de uma mulher que passou a metade da vida, a vida adulta, construindo um personagem que ela acreditava que o mundo exigia dela. E ela via aquilo como o único caminho, a única forma de ser feliz, de ser realizada. E em determinado momento, quando esse personagem entra num colapso, né, que ela busca esse processo de encontrar essa pergunta, ouvir essa voz que já vinha cobrando dela uma mudança, né? Ela encontra no yoga um caminho para se fortalecer corpo, saúde inicialmente, e esse processo é tão avassalador que assim, em 2 meses ela muda completamente a alimentação, se torna vegetariana por uma necessidade interna completa, não algo externo que a cobrava disso, e na sequência ela descobre uma doença, porque a conexão com o corpo fez ela entender e reconhecer sintomas que antes ela não via como sintomas, como dores, né? E a doença é superada, assim, no decorrer de 2 anos, com cirurgias, perda de órgão, a impossibilidade de ser mãe, né, a infertilidade, né, ela é superada pela força em paralelo que o próprio yoga foi se aprofundando, né, e a alimentação saudável. Porque além de se tornar vegetariana, ela entrou nesse caminho da alimentação saudável. Então, esses 2 pilares, né, trouxeram a força para ela passar pela doença, e o processo de despertar dela foi acontecendo porque ela foi reconhecendo, né, porque o yoga vai em níveis, né? Primeiro foi só o corpo, depois foi a saúde e depois foi a conexão com esse divino em nós, né? E aí, descobrindo isso, ela começou a entender melhor o propósito e trazer esse propósito para o mundo. E é inspirado em fatos reais, não? Totalmente reais. Inspirado em fatos reais? É exatamente a minha história, né? A sua história, que coisa linda. De 4 anos para cá, exatamente no momento que eu conheci o yoga até hoje. Olha que bacana, que bonito você falar isso, né? E isso é uma coisa que me toca. Porque eu vivi uma história muito forte na minha vida e que fez minha vida mudar completamente,
e que me fez acabar tendo coragem de tomar atitudes que antes eu não tinha, que surgiu de um tombo que eu tive de um cavalo que quase me fez perder os movimentos do corpo. Olha. Você me falou agora de uma história super forte que aconteceu na sua vida, que vem de um momento de colapso. Não é bonito a gente bem dizer o colapso, ou seja, o colapso bendito, né? Tombo, acidente bendito, né? E quantas vezes esses tombos, esses acidentes, esses colapsos não acontecem, e cada vez mais na vida das pessoas, talvez porque cada vez mais elas precisem desse negócio, e as pessoas maldizem ao invés de bem dizer esses colapsos e vê-los como um chamado, porque o colapso, no seu caso, ele foi um chamado com C maiúsculo, não foi? Exatamente. Eu costumo dizer que a doença foi a minha cura. Olha que bacana. Porque ela me curou de quem eu era, de quem eu estava sendo, né? E me trouxe de volta para quem eu realmente sou. E eu acredito, sim, é assim que eu vejo a vida, né? E eu acredito até que é por isso que a gente está aqui nessa vida. O que vem de obstáculo, ele é sempre uma forma de você enxergar uma sombra, de enxergar algo que você precisa transformar, para que você possa sair dali, usar aquilo como uma força e ir na direção contrária, sair da sombra e ir para a sua luz, né? É muito bonito. E eu costumo falar em palestras que eu dou que quanto mais a gente reforça o personagem que o mundo pede da gente, acontece uma coisa curiosa, né? Porque como é o personagem que o mundo está pedindo da gente, quando a gente faz ele é aplaudido pelo mundo. Quando ele é aplaudido pelo mundo, a gente pega e cada vez mais reforça esse personagem. Exato. E distancia ele da gente e aproxima do mundo. E aí começa a acontecer uma coisa curiosa, que cada vez ele vai recebendo mais aplausos, mas como ele está cada vez mais distante da gente, a mensagem que a gente recebe é a seguinte: se quem está recebendo esses aplausos está tão distante de quem você é porque quem você é não é bom o suficiente. E a gente vira o pobre menino rico, aquele que parece que tem tudo, mas por dentro não tem nada, e está deprimido, e está triste, e com uma sensação de falta. O yoga tem a ver com essa sensação de plenitude também, de estar no eixo, no lugar certo, um encaixado com o outro, eu onde eu deveria estar. Plenitude é uma palavra que tem muito a ver com yoga, não? Sim, é uma ótima definição. O termo vem do sânscrito, né? Que nasceu na Índia, o yoga, há mais de 5.000 anos. E ele significa exatamente essa junção, essa união, essa integração. E integração de quê? Se a gente parar para observar, se a gente parar, sentar e fechar os olhos, você vai perceber que você tem pensamento, emoção, sensação física, memória, né? O corpo aqui, que dói ali, né? E algo que observa tudo isso. Então, é uma forma de falar que são partes, né? Então, quando é que a gente consegue entender isso como uma unidade? Quando a gente começa a alinhar e unir tudo isso e ver que isso faz parte do seu ser, da matéria, do que está aqui físico, né? Mas que existe algo que observa tudo isso, né? E de onde vem esse algo que observa? Né? Então, quando a gente está... busca, essa descoberta que é o yoga. Né? Essa busca, esse estado, né? Que você reconhece que tem tudo isso, tem todas essas partes, que é impermanente, porque um dia você vai estar bem, você vai estar bem-humorado, né? Um dia você vai estar com as emoções melhores, outras nem tanto, o corpo vai estar um dia bom, o outro ele vai estar doendo, né? Então, quando você reconhece isso, você reconhece a vida como ela é, né? E você entende, o estado de yoga é esse estado que você lidar com isso sem resistir. Você é o que a gente chama de equanimidade, né? A não resistência. Então eu reconheço que assim é a vida e eu vou lidar com ela, entender que a vida acontece independente da minha vontade. Sair do controle um pouco faz bem, né? Dá uma sensação de alívio, né? De liberdade, eu acho, né? De liberdade. E me fala um pouquinho do Simplesmente Yoga. Eu conheci o Simplesmente Yoga num retiro que eu fiz com o Marco Schultz, conheci você também, e eu fiquei assim absolutamente encantado pelo movimento, pelo grupo, pela sangha, né? Pela comunidade que vocês têm.
Me fala um pouco quando surgiu, quais são as principais atividades do grupo hoje em dia, onde é que fica, acho que em São Paulo, em Florianópolis, as matrizes, né? Como funciona? O Simplesmente Yoga funciona, tem um escritório em São Paulo, a história começou em Florianópolis, porque o Simplesmente Yoga é o trabalho do Marco Schultz, que há mais de 20 anos está como peregrino, né, nessa busca espiritual, com um trabalho muito profundo da vida dele pessoal de yoga, que em determinado momento ele resolveu trazer isso, assim, foi professor por muito tempo, mas resolveu trazer isso em forma de cursos. E como ele viaja muito, né, ele faz peregrinação pelos Andes, faz peregrinação na Índia, em Israel, né, ele tem uma abordagem bastante ecumênica. Então, assim, dizer pra gente que o yoga está em tudo. Ele não está em nenhum tipo de seita, nenhum tipo de religião, de um lado ou de outro. O yoga é tudo, né? Porque se ele é a união de tudo, né? Então ele veio trazendo essa visão e de aulas ele passou a dar cursos e cursos de formação, que já tem 15, 16 anos o curso de formação e aprofundamento em yoga, e as pessoas querendo acompanhá-los nessas viagens que ele já fazia. Então ele faz viagens de peregrinação. Retiros também, né? E retiros, né? E ele faz lindos retiros, ele traz temas profundos, né? Tem o retiro do silêncio, que você participou, tem o retiro do yoga de Jesus, né? Que muita gente até se assusta, mas mostra exatamente, né, o maior yogi que foi Jesus e o que é o yoga exatamente. Então mostra o yoga em todos os lados, né? E como o curso forma aí 100 pessoas, pelo menos, por ano, né? A gente acaba formando uma sangha grande, bem grande, né? Sangha, para quem não sabe, eu também não sabia, há um mês atrás, essa comunidade, né? Em torno aí do Marco, de vocês, da ideia do yoga. São os buscadores. Quando você está numa comunidade que busca o mesmo que você, se forma uma sangha, né? E a gente, vamos dizer que nós somos uma sangha de buscadores da verdade, né? E esse nome, Simplesmente, é um nome que o Marco gosta tanto, né? É muito ele mesmo, né? A forma que ele enxerga, né, o mundo. É uma mente simples, né? Uma mente simples é uma mente em estado de yoga, né? Porque yoga é isso, o yoga é traduzido como a cessação da flutuação mental, das flutuações mentais, né? Então, a cessação do pensamento constante, né? Então, a mente se torna simples e a mente não está ali funcionando do jeito condicionado dela. E ela deixa passar. O Da Vinci falava que o simples é o auge da sofisticação, né? Exatamente. E tem uma outra que também parece com isso, acho que foi Lincoln, que ele dava discursos maravilhosos, assim, Abraham Lincoln, e aí uma vez chegaram para ele e falaram: você tem que dar um discurso daqui a 1 hora. Ele falou: cara, mas vocês não me avisaram quanto tempo eu tenho para falar. Aí ele falou assim: não, você tem 2 horas para falar. Ele falou: então vamos embora. Aí uma vez chegaram e falaram assim: pô, você tem um discurso para fazer daqui a 1 hora. Ele falou: quanto tempo eu tenho para falar? O cara falou: 5 minutos. Aí ele falou assim: calma aí, mas para fazer um discurso de 5 minutos eu tenho que me preparar pelo menos 1 semana. Ou seja, o simples não necessariamente é fácil, né? O caminho para o simples é um caminho que às vezes é longo, né? Exatamente porque o simples é esse estado que talvez a gente esteja aqui para buscar, né? E é essa confusão externa do mundo que nos distrai ainda mais, né? E a mente é assim, né? A mente cria um condicionamento a partir de tudo que a gente vê, da nossa memória, do que a gente aprende com os pais, né? Então, para a gente voltar e deixar os pensamentos cessarem, é uma tarefa que exige um esforço diário. Por isso o yoga mostra isso, né? Legal. A prática diária que vai te fazer chegar lá. Legal. A Jana lança essa semana A Vida é Feita de Escolhas e uma boa dose de coragem. Núria Basker, é isso? Núria a editora Basker. Núria Basker, o nome dela é Jana Favato. E eu indico demais, eu a conheço pessoalmente, para todos vocês que vivem esse mundo louco aqui que exige uma pausa, uma super leitura. Obrigado pela presença aqui no programa e muito sucesso no lançamento do livro essa semana. Obrigada, Eduardo. Namastê. Namastê.